Oferecimento: Supermercado Cambará, 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Econorte Revendedora Ford e Kia, 012 2170 4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Terça-feira, 30 de maio de 2023. Sejam muito bem-vindos a mais um dia. A cor litúrgica a partir de agora é o verde, que sinaliza o tempo comum. Com Pentecostes, acabou o tempo pascal e o círio foi então apagado. Ele será aceso somente em algumas celebrações, especialmente na realização de batizados. E não se esqueça, de compartilhar aí com seus amigos este podcast, deixar o seu like. E quem acompanha pelo Spotify, deixe também a sua nota. Ela é muito importante para a divulgação do nosso Evangelho. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, aumentai em nós o dom da fé, para que em nossos lábios vosso louvor seja perfeito e produza sempre abundância de frutos celestes. Amém. Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais, agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não se escolhe a pobreza por si só, e não se deixa os entes queridos simplesmente por deixá-los. Isso seria irracional, seria uma coisa muito ruim. Se a opção é deixar tudo e todos, é por algo maior e, sobretudo, por alguém maior. Seguir Jesus e dedicar os próprios ideais, mente e coração, ao anúncio do Evangelho. Estes são os objetivos que dão sentido à pobreza e ao desapego. Na pobreza, Jesus propõe ao homem a renúncia aos deuses deste mundo. A pobreza é essencial para seguir a Cristo e é indispensável para ter a vida eterna. Originalmente, a expressão o cêntuplo talvez significasse a vida eterna, mas a comunidade cristã já via o cêntuplo no fato de que os discípulos de Cristo, renunciando à casa, à família, aos bens, encontravam uma nova família e uma casa na comunidade. Isso nós também experimentamos, e você, caro ouvinte, faz parte do cêntuplo que o Senhor nos dá. Embora os fiéis possam encontrar alguma compensação nos numerosos irmãos, irmãs, mães e filhos, bem como na ajuda material que recebem dentro da comunidade, eles devem saber que aqui na terra ainda estamos em tempos de perseguições, tribulações, tempos difíceis, tempos de cruz. Até mesmo tornar a comunidade de sua casa pode esconder armadilhas. Quem busca uma compensação real em troca do que deixou, em comunhão com seus irmãos e irmãs na fé, ele ainda não entendeu o chamado para seguir Jesus até a cruz. Jesus até se separou dos discípulos mais próximos, morrendo sozinho e abandonado pela salvação de todos. A comunidade não é principalmente um refúgio para as pessoas solitárias, mas um espaço onde aqueles que renunciam aos seus desejos por amor a Jesus se reúnem
e se colocam a serviço de outras pessoas. Não constitui um canto sossegado, isolado do mundo, mas um ponto de partida para ir em direção ao mundo. As perseguições são testes de fidelidade a Cristo e ao Evangelho. No dia em que a comunidade cristã deixar de ser perseguida, apenas duas hipóteses poderão ser levantadas. Ou todos se tornaram definitivamente cristãos, inclusive o demônio, ou os cristãos não são mais cristãos. Santa Joana d'Arc, camponesa, guerreira e santa. Filha de camponeses, nasceu num vilarejo na França no ano de 1412. Não foi ensinada a ler nem a escrever, mas desde pequena foi alimentada com amor ao catolicismo e aos seus ensinamentos pela sua mãe, considerada uma mulher muito piedosa. Tinha 13 anos quando começou a ter experiências místicas e, ao rezar na igreja de seu povoado, começou a ouvir misteriosas vozes. Ouvia as vozes do arcanjo São Miguel, de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarida de Antioquia. Essas vozes a convidavam a libertar a França, que na época estava em grande parte dominada pelos ingleses. Ao falar com aquele que seria o futuro rei, Carlos VII, ela mostrou conhecer as coisas que jamais poderiam ter sido reveladas se não fosse o próprio céu a fazê-lo. No ano de 1429, Joana partiu para uma expedição com o propósito de salvar a cidade de Orleans, carregando uma bandeira com os nomes de Jesus e de Maria, além de uma imagem do Pai Eterno. Em maio de 1429, ela expulsou os ingleses de Orleans. Após as lutas, a cidade foi recuperada e Joana cumpriu o que lhe foi confiado, seguindo uma carreira cheia de triunfos militares. Alguns soldados e oficiais testemunharam a modéstia de Joana d'Arc e como ela influenciou no modo como se comportavam. Inclusive, um de seus feitos no exército foi a expulsão de prostitutas do acampamento. Ela ainda implementou a participação da Santa Missa e os sacramentos pelos soldados. Anos mais tarde, ela foi aprisionada pelos ingleses. Eles a fecharam numa jaula de ferro na cidade de Rouen. Julgada por uma centena de prelados e teólogos que a consideravam mentirosa, exploradora do povo, blasfemadora de Deus, idólatra, invocadora de diabos e herege, eles decidiram queimá-la viva. Presa em um poste, ela apertava uma cruz sobre o coração, invocando o nome de Jesus Cristo e as suas vozes. O poste caiu nas chamas, mas mesmo assim a ouviram gritar 6 vezes, Jesus. Os ingleses lançaram as cinzas dela no rio Sena. Sem derramar uma só gota de sangue, Santa Joana manteve-se sempre em oração. Com um exército de 5.000 soldados, até então sempre abatidos, a santa estabeleceu uma série de vitórias. O seu processo de incriminação foi revisado. Em 1909, foi beatificada por São Pio X. No ano de 1920, foi canonizada pelo Papa Bento XV. Senhor Deus, peço a Ti que afine os meus ouvidos para também ouvir as inspirações interiores que o Senhor mesmo suscita em mim. E te peço também a força para cumprir com cada um dos Teus desígnios, a exemplo e pela intercessão de Santa Joana d'Arc, e que em cada luta eu possa ter gravados em meu coração os nomes de Jesus e de Maria. Assim seja. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você. E vamos lá, compartilhe este conteúdo nas suas redes sociais. Ajude a evangelizar. Até amanhã.